Agora eu vou fazer um vídeo aqui ensinando como se faz a programação para fazer o personagem, tipo, dentro de uma sequência de jogo, né? O personagem comer determinado objeto, tal, enfim. No caso, vamos ter como personagem aqui o gato. Já fiz uma programação prévia nele para poder fazer movimentos com o teclado, tá? E agora eu vou pegar um outro objeto aqui. Caso vamos pegar a maçã, que a maçã é sempre. Vou pegar aqui os Cheetos, vai. Tem os Cheetos aqui, ó. Vou colocar os Cheetos aqui, tá? Então, vamos lá. Dentro, meu objetivo aqui é fazer o gato comer os Cheetos. Caso, ó, ele não está comendo Cheetos, né? Porque ainda não fiz a programação. Vou fazer agora. Aqui vai envolver um negócio chamado condição, né? A gente tem que colocar uma condição no jogo. Colocar uma condição aqui na, na nossa programação. Então, qual seria essa condição? Que gato tocar em Cheetos, Cheetos então desaparece, esconde e assim por diante. Tá? O programa vai ficar mais ou menos assim, ó. Né? Eu vou clicar no Cheetos, né? Passar aqui por Cheetos. Quando clicado em bandeira, vou pegar o looping, certo? E agora eu vou pegar esse comando, que é o comando de condição. Reparem que a gente tem dois deles. A gente tem um comando simples, né? E um comando que você tem a condição verdadeira e a condição falsa. Esse aqui a gente ainda não vai mexer, deixar de lado. Vamos usar esse aqui. Tá? Como é que ele funciona? Isso aqui é uma condição. Você tem a hipótese, né, aqui dentro, que pode ser, por exemplo, uma equação, pode ser uma ação. No nosso caso, aqui nesse slot, vai colocar uma ação. Vai ser qual? Se tocado em, vai mudar aqui, vai passar para ator. Se tocado em ator, então acontece o que a gente vai colocar aqui dentro. Vamos já colocar isso aqui dentro do sempre, né? Para ele ficar rodando, né? E no nosso caso vai aqui, aparência, esconda. Pronto. Né? Já montou. Reparem que essa linha de programação que a gente fez, ela é muito comum. Uma série de programas. Você vai encontrar isso aqui em muita coisa. Praticamente isso aqui vai ser esses três comandos aqui, o quando clicado em bandeira, sempre, o C, eles vão praticamente usar em muitos programas, tá? Porque a maioria dos programas eles obedecem condições, né? O objeto às vezes tipo ele só vai fazer uma determinada ação se acontecer determinada condição, né? Por exemplo, o teclado. Você pode de repente fazer uma condição usando o teclado, em vez de fazer desse jeito aqui que eu fiz, tá? Para colocar tipo o gatilho já para disparar a ação. Tem um jeito de a gente colocar tipo, se tocar e clicar tecla tal, aponte para tal direção e mova 10 passos. A gente pode fazer isso também, tá? Mas é uma outra situação, vai explicar depois, tá? Então, ó, já foi feito, né? Vou ativar a bandeira e pronto. O gato comeu. Na verdade, não comeu, né? Na verdade, ele ao tocar no objeto X, né? O objeto tease desapareceu. Mas a gente dentro do jogo a gente sabe que ele desapareceu, enfim, fica dessa forma e ponto final. Tá? Ah, erros comuns que o pessoal faz. Tá? Um erro muito comum é, em vez de fazer essa programação do objeto que deve desaparecer, o pessoal faz no outro objeto. Tipo, acaba fazendo no gato. E aí já dá para pensar, né, o que pode acontecer, né? Por exemplo, ó, vou fazer aqui no gato aqui, ó, rapidinho. Tá? Passa pra...
Aí quando você vai fazer a programação, eles falam assim: ah, mas eu coloquei o sensor, né? Coloca assim: ah, mas eu coloquei o sensor, mas não tem o gato. Eles veem que tem o cheese puff e vai lá e coloca o cheese puff, né? Aí quando o cara vai tocar lá, opa, salgadinho comeu o gato. Acontece o contrário. É, bom, isso aqui é o seguinte, é um erro comum que muita gente tem, porque o que acontece? Quando você tem uma ação, que no caso, por exemplo, a ação que tem que acontecer é o que? É um sumiço do salgadinho. A programação para que essa ação aconteça, ela tem que ser feita no objeto. Então, no caso, você não vai fazer no gato. Né? Vou mostrar aqui de novo o gato. Você vai fazer no salgadinho. Tá? Uma coisa, se fosse de repente, se um objeto bater no gato, o gato desaparecer, de repente, fazer algum, eu queira fazer um programa, algum jogo que um objeto tal, se bater no gato, o gato desaparece. Então você tem a condição, se bola tocar em gato, o gato então desaparece. Onde você tem que fazer isso? Você tem que fazer no gato. E quem está desaparecendo no caso, o sujeito é o gato, é a bola. Então é mais ou menos isso, tá vendo? É por isso que chama linguagem de programação também, né? Sabe, aquela história de sujeito, enfim, né? É, mas é isso. Outro erro comum é fazer isso aqui, ó. Inverter. Isso aqui é muito comum. Isso aqui nem funciona. Isso aqui, né? Quem sabe? Aqui. Na verdade, o sempre vem sempre no começo, depois o ser e depois a ação que acontece aqui no meio. Tá bom? Então é isso aí, obrigado e até mais.